E aí galera, beleza com vocês? Fábio Facchini falando. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um robô de investimento de graça que funciona direto no site da Binance. Aposto que você não sabia que existia esse robô que você pode utilizar para automatizar o seu trade, facilitando assim as suas movimentações, e o melhor de tudo, é de graça, você só vai pagar a taxa da comissão do trade. Eu vou te ensinar passo a passo, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, porque aqui eu vou trazer informação de qualidade todos os dias às 18 horas. Me ajuda, se inscreve aí e vamos junto! Primeira coisa que você tem que ter, obviamente, é uma conta na Binance. Eu vou deixar o link na descrição, caso você não tenha, porque aí você pode abrir uma conta com desconto nas comissões. É uma conta com o meu link de indicação e aí você ganha desconto e eu também ganho desconto, todo mundo ganha, a gente fica numa boa. Com a conta aberta, você primeiro entra aqui em Trade. E aí vai aparecer aqui trade de estratégia. Facilidade no trade, faça trades como um profissional. Vamos entrar nesse link aqui e eu vou te explicar o que ele faz. Estratégia de trade nada mais é do que um grid. Grid você pode considerar como uma grade. E essa grade você vai colocar o parâmetro que você quer operar e assim automaticamente vai acontecer as operações. Ainda não está claro, então eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender. Primeiro, a gente tem aqui nessa parte da tela os ativos que você pode operar. Não são todos, são alguns, e dê preferência sempre para ativos que, primeiro, tem uma liquidez muito grande, ou seja, tem um volume de negociação muito grande. E também, se você gosta de coisas um pouco mais arriscadas, que podem também dar um retorno maior, você pode pegar os caras que estão com a maior variação. Por exemplo, aqui, Rose e Ant estão com a maior variação, na verdade, né? E quando a gente pega aqui no volume, obviamente a gente vai ter o BTC e o Ethereum primeiro, e agora aqui, ó, Luna em terceiro lugar. Então também uma boa criptomoeda para a gente operar, porque está com um volume bem grande. E é isso que vai trazer dinheiro aqui para você nesse trade de estratégia. É a variação. Se o negócio ficar só indo para o lado, você não vai conseguir dinheiro. Se o negócio ficar subindo e descendo, você pode conseguir bastante dinheiro. Mas tem uns riscos, então fique esperto. Eu vou selecionar aqui BTC USDT, que é o maior volume de negociação. E agora ele está cotado aqui a 37.590. Essa aqui é a parte tradicional que você já conhece. Acho que não tem muito o que te explicar aqui. O preço, a variação, o preço máximo, o preço mínimo em 24 horas e os volumes. Aqui na parte direita tem as novidades. Então aqui a gente começa com aritmético e geométrico. Eu vou explicar isso depois porque agora não vai fazer sentido. Aqui a gente tem a primeira informação que eu gostaria que vocês entendessem, que é você pode investir o USDT e o USDT mais BTC. Qual que é a diferença? Se você colocar só o USDT, você vai ter que pagar uma taxinha de comissão maior para negociar, por exemplo, a venda de BTC ou a compra de BTC. Então, o melhor é você colocar o USDT e BTC, os dois. Você vai ter que ter os dois ativos na carteira, mas a moeda BTC é uma fração muito pequenininha, assim, então é bem pouquinho mesmo que você vai ter que ter só para você economizar nas taxas. É uma dica para você economizar na taxa, porque se você deixar só o USDT, você vai pagar uma taxa maior e vai inclusive ser maior do que o valor que você gastaria comprando o BTC só para pagar essas taxinhas. Então segue essa dica, beleza? Eu tenho aqui, ó, 58 dólares e 0,001 BTC que eu deixei para pagar essa taxinha. Beleza, então vamos lá começar a nossa estratégia. O que a gente está vendo aqui no gráfico? O preço mínimo foi 37.155 e o máximo foi 39.547. Aqui ele pede para a gente colocar o preço inferior e o preço superior da nossa grade. O preço inferior é o preço mínimo que você quer que o robô comece a operar ou que o robô deixe de operar. Ele vai começar ou vai terminar a operação nesse preço mínimo. Eu vou colocar aqui 35 mil. Então a gente está
com patamar agora de 37, eu coloquei 35 mil. E eu vou colocar no preço superior 40 mil. Então eu tenho 5 mil dólares de diferença entre o 35 e o 40. Aí aqui em grids, ele vai dividir esses 5 mil dólares, perdão, de diferença em quantas tabelas, em quantos grids, em quantas grades. Eu posso colocar aqui 5, por exemplo. Então quer dizer, dos 35 ao 40, eu tenho 5 mil dólares de diferença. Se eu colocar 5 grades, isso quer dizer que a cada 1.000 dólares ele vai ter uma janela de negociação. Calma que eu vou te explicar ainda como que funciona essa negociação. O que você pode entender agora quando você escolhe aqui a quantidade de grids? Ele já vai trazer um lucro por grid. Então aqui ele está falando que por grid, já deduzindo a comissão, vai ser entre 2,36% e 2,65% de lucro. Porém, eu não vou conseguir operar nesse grid porque o investimento mínimo aqui é de 72,52 dólares para conseguir investir em 5 grids. Não tem problema, a gente pode diminuir o grid aqui. Por exemplo, 4 grids ainda não dá, 61, e 3 grids aí já dá para fazer o investimento a partir de 3 grids. A outra coisa que aconteceu aqui foi que a taxa mudou, né? A taxa do lucro. Então ela passou a ser 4,14% até 4,55%. E aí, basicamente, você pega esses 5 mil dólares de diferença do preço mínimo para o preço máximo e divide por 3. Esse resultado vai ser o tamanho de um grid. Aqui ele mostra qual que é a diferença do aritmético, que no aritmético, cada grid tem a diferença de preço igual. Ou seja, 5 grids para uma diferença de 5 mil dólares é 1.000 dólares cada grid. No geométrico, cada grid tem uma diferença em relação de preço igual. Você pode depois testar nos dois para ver qual que você acha melhor. Eu vou ir no aritmético aqui que fica mais fácil da gente entender. Então, aqui no investimento, a gente pode colocar o investimento máximo aqui, 58,19. E aqui no investimento de BTC, a gente pode pôr aqui também... eu não vou pôr o máximo porque ele fala que tem que ser menos, porque é somente para pagar as taxas. Então a gente põe menos aqui, que aí já vai dar certo. Então a gente já configurou aqui boa parte do nosso grid, da nossa estratégia de investimento automático. E aí você tem aqui um preço de ativação. Por exemplo, agora está 37.517. Se eu colocar 37.500, ele já vai nascer comprando, porque já está acima do preço de ativação. Se eu não colocar preço nenhum aqui, ele também já vai nascer comprando. Se eu colocar, por exemplo, 38, ele não vai comprar assim que eu ativar essa estratégia, ele só vai comprar quando chegar em 38. Então você decide aí a sua estratégia, se você já quer começar tocando pau, ou se você quer esperar chegar num patamar para cima, para baixo. Tá? E a gente tem aqui também os dois acionadores de stop loss e de take profit, que é o de acabar para baixo e o de acabar para cima. Stop loss, vamos supor, eu coloquei aqui que a minha estratégia ela vai até 35, mas se chegar no 34 e não voltar esse preço para cima para a gente continuar a nossa estratégia, eu quero parar nos 34. Então chega a 34, ele vai estopar a operação. E aí, vida que segue, tá? Você vai ter que fazer outra operação, porque essa vai estar encerrada. A mesma coisa para cima. Eu coloquei 40 aqui para acabar, para cima, mas se ele chegar a 41, eu posso também colocar aqui para ele realizar o lucro em 41, também acaba a operação, encerra a operação, e aí você tem que fazer uma nova operação se for o caso. Eu vou colocar aqui então 34 mil para encerrar a operação para baixo e 41 para encerrar a operação para cima, se a gente ficar mais tranquilo de não ter muito problema. Ainda assim, pode ter uma variação. Por exemplo, se tiver uma variação muito rápida de preço, pode ser que ele não consiga pegar aqui o seu stop loss do 34, que passe, e aí você vai ter que ficar com ativo até ele voltar de preço ou vender no prejuízo. Mas é coisa normal da vida que acontece em qualquer trade. Aqui o que a gente está fazendo é tentar mitigar os riscos para você ter a melhor chance possível de lucro. E agora, enfim, eu já te ensinei a configurar aqui, eu vou te mostrar, vou te ensinar, na verdade, como que funciona essa estratégia para você entender o que vai acontecer. Ele vai dividir aqui em camadas, então vai ter uma camada aqui, outra camada aqui, outra camada aqui, e o que ele vai fazer? Quando atingir aqui a camada de baixo, o grid de baixo, ele vai comprar. E quando atingir
a camada de cima ele vai vender. Então vamos supor que do 35 até o 40 você colocou 3 grids. Dá uma diferença de 1.666. Então ele vai aqui, vamos supor, comprar com 35 mil. Aí quando chegar com 36.666, ele vende. E aí você realiza esse lucro. Se ele continuar subindo, ele vai comprar de novo nos 36.666 e vai vender na camada de cima, na parte de cima de novo. Se cair, você fica com aquele ativo ou até ele voltar e realizar o lucro para cima ou até bater no seu stop loss, 34. Então tem esse risco, obviamente, que a gente tem que entender aí, né, de algumas operações. Você não pode colocar, por exemplo, um stop loss muito curtinho, porque senão você vai poder ser estopado rapidamente. E também, quanto menos grids, mais difícil vai ser para uma operação ser fechada. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, 10 grids nessa operação, vai ficar bem tranquilo. Por quê? Porque vai ser $5.000 dividido por 10. Então, a cada $500 de volatilidade, eu vou ter uma operação, uma compra e uma venda. E aí, eu vou ter um lucro. Obviamente, como essa margem diminui, o lucro aqui do grid também diminui. Por exemplo, com 10 vai para 1% até 1,22%. O que é bom se você for considerar que está sendo feito de forma automática. Porém, também você vai precisar colocar mais dinheiro, porque a cada grid ele precisa comprar e vender. Então, necessariamente, ele pode ter comprado todos e não ter conseguido vendido nenhum, caso o preço só venha caindo. Então ele comprou lá com 39, comprou com 38, comprou com 37, comprou com 36. E se o preço continuar caindo, você não vendeu. Então por isso que você precisa ter mais dinheiro, porque você vai ter que fazer várias compras. E aí, obviamente, depois se o preço começar a subir, ele vai começar a vender de novo. Vendeu com 36, vendeu com 37, vendeu com 38, com 39. Isso de forma automática. Para quê? Para evitar a sua emoção. Porque isso aqui é um computador que está fazendo, é o famoso bot de trade, né? Bot de operações. É um computador que está fazendo essas operações e para ele não tem emoção se está acontecendo guerra, se o Elon Musk pôs um tweet. Não, ele vai comprar se cair e vai vender se subir, o que é perfeito numa operação. É claro, como toda operação de trade, tem esse risco que eu já te falei. Se o preço continuar caindo, você vai ter comprado de forma escalada ali, ter feito um preço médio para baixo, mas se ele cair abaixo do seu profit, do seu stop loss, perdão, a sua operação é encerrada e você fica lá com a quantidade de BTC. E aí você tem duas opções: vender a preço de mercado quando você for encerrar, ou você fica com ele na carteira, espera ele subir e faz outra operação. Você pode montar e desmontar a qualquer momento essa estratégia de trade, ela fica aqui nas suas operações. Vamos fazer aqui então para vocês verem na prática do que eu estou falando, né? Como a gente tem aqui só $58, não dá para fazer 10 grids, vamos conseguir fazer só 3 grids. Vai ser uma distância de $1.666 de grid para grid e eu vou ter aqui $58,19 mais 0.00025 BTC para pagar as taxinhas, para a gente economizar nas taxas. Eu vou deixar o preço de ativação aqui já de cara, então ele já vai entrar comprando aqui nessa primeira faixa e eu quero acabar a operação se o preço cair de 34 ou se ele subir para 41, a gente encerra e aí a gente mitiga o risco no caso de operações normais. E aí a gente coloca criar aqui, ele vai trazer uma confirmação e é bom que você leia essa confirmação. Então você está indo com $58 mais 0.00025 BTC no modelo aritmético, numa grade de 35 até 40, ou seja, $5.000 de grade dividido por 3 grades. O lucro de cada grade 4,14 até 4,55. Então, cada vez que o preço movimentar $1.600 para cima, né, a gente vai ter o lucro. Se movimentar para baixo, a gente vai ter a compra esperando ele voltar para cima de novo. A gente vai parar com a operação com 34 e com 41 também. Confirma, pronto, operação feita, trabalhando. Olha aqui, status do grid, trabalhando. Então, para você consultar, você fez a operação, você quer consultar, você entra aqui em trade de estratégia, vai aparecer
a telinha que você estava vendo até agora e vai aparecer aqui para gente a data e o investimento total e o status aqui trabalhando. A gente tem aqui algumas ações. Tem a ação fim, ou seja, você quer desmontar essa operação. Tem a ação compartilhar. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o rendimento anual, mais o rendimento atual e o tempo de execução. Você pode compartilhar com seus amigos. Inclusive, tem aqui o link de inscrição para você. E também tem aqui ver detalhes. Aí você clica aqui em ver detalhes, vai abrir uma nova página que você pode até editar alguma configuração dessa sua estratégia de negociação por grid. Aqui está o histórico da nossa operação, trabalhando, né, que é as operações que estão abertas. Então a gente tem aqui a operação de compra a 36.666, outra a 35 e uma venda aqui a 40 mil que já está programada para acontecer. Concluído, a gente não tem nenhuma ainda, né? Então o preço não movimentou o suficiente para concluir ainda. E aqui em detalhes, a gente poderia mudar aqui o stop loss e o take profit se a gente quisesse, se for do nosso interesse. Então aqui mostra o lucro total da operação, 3 centavos. Aqui o lucro do grid, nenhum ainda porque não finalizou. E o PNL, que é o lucro não realizado ainda, que é justamente os 3 centavos. Qual que é a diferença? Aqui o lucro do grid é quando uma operação já teve a compra e a venda e você já embolsou esse dinheiro, ele já faz parte do seu lucro. Esse PNL não realizado é justamente a operação que está em aberto, que agora nesse momento tem um lucro de 3 centavos, mas que ainda não fechou, então por isso que não é realizado. E ele simula aqui um rendimento anual, por enquanto agora está dando 5.200, 5.300% ao ano, né? Se continuar assim, obviamente é bem difícil. Mas eu vou deixar rolando aí para os próximos dias e daqui uma semana ou 2 semanas ou quem sabe até um mês eu volto com essa operação se ela não for finalizada antes, porque se daqui 10 minutos o preço baixar para 34, ela vai ser encerrada e bênção, né? Mas se ela não for encerrada, eu volto aí daqui um tempo para mostrar como que foi o lucro desse robozinho que vai negociar de forma automática, comprando na baixa e vendendo na alta, de forma não emocionada. Isso que é o mais importante. Se você gostou dessa dica, deixa aí o seu like, deixa um comentário perguntando aí o que você tiver de dúvidas. Não se esquece de se inscrever no canal porque me ajuda muito. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!